Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Conversas Inclusivas. Você já é nosso convidado a participar aqui do nosso bate-papo. E o assunto que eu trago hoje, nós vamos falar da atuação de Libras Forense, que assegura direitos e justiça acessível para todos. Tudo isso aqui no Conversas Inclusivas. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com o Tiago Viana, tradutor e intérprete de Libras Forense. Tiago, seja muito bem-vindo ao Conversas Inclusivas. Que lindo! O que você disse aí? Eu disse obrigado por ter esse momento de estar junto com vocês aqui. Que maravilha! Olha a importância, né, de ser um intérprete. Você que seja muito bem-vindo por ter disponibilizado aí parte do seu tempo para estar aqui conosco, prestando aí informações, né? E que tão importante esse seu trabalho, a sua função para a gente. Eu que agradeço pelo convite. Para os que precisam. Agradeço o espaço pela Defensoria Pública também, pela Rádio da Defensoria Pública e poder, claro, né? Estar nesse momento tirando dúvidas que muitos permeiam a minha profissão. Como é que ele faz? Será que ele é entendido? Como ele chegou até ali? O que fez com que ele chegasse nessa profissão? Então, acho que hoje vai ser bem aproveitoso. Eu espero que quem vai assistir aprenda bastante coisa a respeito dessa profissão. E saber o quão é importante para quem necessita, né, do teu trabalho. E que venham mais profissionais assim como você. Com certeza. Mas, para começo de conversa, realmente é o que eu ia te perguntar. Como é que você começou a atuar como tradutor e intérprete de Libras Forense? Perfeito. Eu gosto de falar dessa parte dividindo por partes, né? O primeiro momento que eu tive de contato com Libras foi mais ou menos com 12 anos de idade, coisa de criança, adolescente ali, lembrando daquele momento da Xuxa, né? De amor, ver. E aí eu achei legal. E o mais interessante nesse período é que eu tinha uma colega de sala que a gente brincava ali se comunicando em Libras, sendo ouvinte. A gente se comunicava pedindo cola, tá? E, isso não fica como incentivo para aprender Libras para pedir cola, mas a gente fazia isso, coisa de criança. Coisa de criança, Coisa normal. de criança. E aí, passado esse período, em contrapartida, minha mãe também começou a trabalhar na antiga autocomunicação da Secretaria de Educação, e lá ela tinha muito contato com surdos, ela era professora de surdos. E meio que quando eu saía da escola, ia para lá, para dar hora para a gente vir para casa, e tinha contato com os surdos. E você acabou vendo a necessidade, né? Vi a necessidade, vi que quem não estava sendo incluído era eu. Também. Eles todos sinalizavam e eu ficava meio que sozinho no meu canto. Realmente, os valores se inverteram naquele momento. Mas, como toda criança curiosa, eu acabei decidindo, não, eu vou aprender, eu vou ficar aqui. Puxava uma conversa, escrevia um pouco, criava um pequeno diálogo com os outros alunos que tinham lá. E eles mais ou menos era quase a minha idade. Passado esse período, contato inicial, né, com Libras, passou-se, e aí começou ao estudo do conhecimento da Libras através dos cursos básicos, intermediários, avançados, que o CAIS promove, que é o Centro de Apoio ao Surdo aqui do estado de Roraima. Fiz as capacitações lá, só que nada assim com foco profissional, era mais para questão de comunicação mesmo, gerar uma comunicação. Passado isso daí, fiquei com 18 anos. 18 anos, aí eu digo que foi o lado escuro, o dark, que eu não tive mais contato com Libras nenhum. Foi o período que eu estava no quartel. Passei 8 anos no quartel, e de lá para cá não tive nenhum mais contato. Passado esse período de 8 anos, saindo do quartel, uma amiga minha, uma amiga de infância, liga para mim, estou em casa, Tiago, eu lembro que tu fazia Libras, tu pode vir aqui no trabalho, tem umas mãezinhas que são surdas, e a gente trabalha aqui lá no Família que Acolhe, e a gente dá algumas palestras e precisa criar uma comunicação, às vezes elas precisam de informações, tu pode fazer essa ajuda de momento? Beleza, amiga, vamos lá, né? Vou ajudar. Chego lá, faço a minha primeira interpretação e isso chamou a atenção. Chamou a atenção da minha colega e ela chegou assim para mim e falou, Tiago, teria possibilidade, se vier a acontecer,
de te contactar novamente. Você pode? Eu, tudo bem, perfeito. Passou o tempinho, ela me liga novamente, e lá vou eu, e dali começa a questão de abrir uma janela de possibilidade. Vejo que há uma grande necessidade e eu estou aqui para fazer esse serviço, para prestar esse serviço. E ali, pronto, passei um ano lá no Família que Acolhe e decidi fazer o estudo em si. Foi quando eu voltei novamente no CAIS, e lá no CAIS eu tive o contato de informação com outros alunos que a Universidade Federal estava abrindo o curso de Letra Libras, o que antes não tinha, no Brasil todos não tinha, isso em 2017. O curso iniciou-se em 2014 e eu nem sabia disso. Aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, meu amor, vamos fazer o seguinte, oi, amor, vamos decidir, eu acho que eu vou seguir isso daqui como profissão. Vou fazer isso aqui como profissão. Já atuo, eu só vou profissionalizar. Beleza, fiz o Enem, passei, fiz a prova lá com a pontuação na Universidade Federal e comecei meus estudos. Completei os 4 anos normais. Que maravilha! 4 anos certinho, mesmo em período de pandemia, com aquela toda dificuldade. Foi naquele tempo. Exatamente. Bem difícil, né? E o mais legal que é o quê? Nesse período, quem fez a faculdade foi eu e minha esposa. Então, eu e minha esposa Sua esposa também fez. Exatamente. Que bacana. Eu e ela somos tradutores, intérpretes peritos no Tribunal de Justiça. Então, hoje a gente atua. Bom. E o que despertou o seu interesse em trabalhar especificamente aí no ambiente jurídico, né? Sua esposa também aí formou junto com você, que bacana. Ambos se ajudaram, né, no momento ali do estudo. É muito difícil aprender? Quando eu entrei na Universidade Federal, no curso de Letra Libras, eu imaginava uma coisa. Eu achava que eu ia conhecer um universo de novos sinais, um universo de vocabulário novo. Mas não foi nada disso. Você já entrou com uma noção bem básica, né? Você já estava bem adiantado. Em comparação com os outros alunos, sim, com certeza. Mas aí eu fui percebendo uma coisa que achei muito importante nesse processo todo acadêmico, que é entender o meu papel como profissional e entender a pessoa para quem eu vou estar transmitindo a mensagem. Isso foi muito importante. E no decorrer desse processo acadêmico, eu tive a oportunidade de visualizar que o tradutor e intérprete de Libras, e eu agradeço pela oportunidade de estar falando isso, ele não só existe no contexto educacional, ele existe em vários contextos. E o que mais me atraiu foi o contexto jurídico. Por quê? Por questões de desafio. Eu gosto de desafio, gente. Que coisa de verdade, boa. Eu gosto de desafio. E isso me chamou muita atenção. Muitos falavam assim, uma coisa muito difícil, o contexto jurídico é um ambiente com temas muito sensíveis e tudo mais. Inúmeras situações diversas, né? E você deve presenciar muita coisa, né? Nossa, casos assim que não estão nos livros. Não tão comuns, né? De você ver no dia a dia. E aparece mas ali. Que são ricos em conhecimento. Experiência, né? Isso, experiência. Isso daí me ajudou muito e, com certeza, ajudou para quem eu pude atender. E fala para a gente qual é a principal função do tradutor-intérprete de Libras forense durante uma audiência. Perfeito. O papel do tradutor-intérprete de Libras em uma audiência é gerar a mediação de uma comunicação. Muitas das vezes, dentro do judiciário, existe um rito. Cada um sabe o seu papel, o advogado sabe o papel dele, o juiz, o promotor, o réu, o júri popular, cada um sabe o seu momento, né? Mas e o intérprete? Ele cai de paraquedas numa situação em que muitas das vezes o que acontece com ele acontece em todos os outros contextos. O certo seria ter uma prévia daquilo que ele vai interpretar. Para ele entrar, tá, beleza. Já sabendo que situação são, ele vai ali atuar. Exatamente. Mas muitas das vezes não acontece dessa forma. Acontece de que o intérprete interpreta falas que são ditas de forma simultânea.
Porque eu acredito assim, não entendo muito, Tiago, mas me corrija se eu estiver errada. O intérprete tem que estar ali neutro, né? Você só vai gesticular com as mãos, você só vai fazer essa transferência de comunicação. Exatamente. E aí, o importante, assim, como pessoa vendo de fora, o importante do intérprete saber antes que situação ele vai estar ali fazendo o seu trabalho, o seu papel, para que não faça aquela cara de susto de repente. Lógico, eu sei que você vai ali manter o seu profissionalismo acima de tudo, vai tentar ser o mais discreto possível. Com certeza. Mas tem situações que deixa a pessoa de boca aberta, né? E assim tem que se controlar, porque assim, como você diz, às vezes cai de paraquedas. E situações inusitadas do dia a dia que a gente não é comum o ser humano ver todo dia, mas que você, por estar numa área muito séria, né, muito séria mesmo, você presencia muitas coisas, né? E eu vou aproveitar esse momento para falar de fatos. Eu não vou mencionar nomes, eu vou trazer alguns fatos para vocês compreender um pouco do que é o universo em que eu estou inserido. Fui chamado, certa vez, para fazer uma interpretação na delegacia da criança, da mulher? Não, da criança, do jovem... Infância e juventude, né? Infância e juventude, se eu não me engano. Aí, a delegada me chamou, falou, olha, nós estamos fazendo uma investigação, e essa investigação precisa da participação do intérprete de Libras, e indicaram você, e eu gostaria que você tomasse ciência do que vai acontecer. Eu falei, perfeito. Eu vou ter acesso aos autos? Vai sim, ok. Aí ela falou, temos até uma servidora nossa aqui que ela sabe Libras, mas ela foi até um limite. Daqui para frente não tem como. Que ela não está conseguindo. Aí eu falei, não, perfeito. Então daí a gente vê o primeiro ponto. Colocar alguém, ou algum servidor, ou um colaborador, o que for, que sabe Libras. Saber Libras não te torna intérprete. Deixando bem claro isso. Ser intérprete precisa ter uma formação, uma especialização, capacitações, fluência, competência, profissionalismo e ética. Então, todo acima de tudo, né? A ética. A ética. E aí, perfeito, não, tudo bem. Vamos lá. Aí, pensando que autos do processo era somente papel. Não. Se tratava-se de um caso de estupro de vulnerável. Nossa. E aí, chegou o policial civil comigo e falou, olha, a gente vai te mostrar o vídeo. Tá bom. Meu Deus. 3 minutos que me deixaram 3 dias traumatizado. Gente, agora você imagina para uma mulher, né? Porque o homem é mais forte, ele sabe se conter. Uma mulher é mais frágil, assim, em relação a isso. E eu que sou pai. Meu Deus, você já é pai. E eu que sou pai de menina? Né? Pai de menina. Meu Jesus. Como fica? Como é então, que você... Porque assim, quando a gente vê essas situações, né, Tiago? A gente pensa nos filhos da gente. Esse mesmo sentimento que tu tá sentindo agora foi o que me antecedeu antes de eu começar a minha interpretação. Nossa, mas assim, me explica. Te chocou a situação, mas de certo modo te ajudou a ter equilíbrio na hora da atuação? Você chegou a atuar, lógico. Claro, porque a partir daquele momento parece que eu tinha que acontecer aquilo dali. Para mim, gente, uma coisa, o que serve para mim pode ser que não sirva para um outro intérprete. Cada um recebe de uma maneira, né? De uma maneira. Exato. Mas para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque a partir daquele momento ali, eu consegui compreender toda a minha formação. Eu consegui. E o meu papel como tradutor e intérprete de Libras. O intérprete de Libras, dentro de um contexto geral, como atendimento a direitos fundamentais do sujeito surdo, ele fica até bonitinho no papel, na escrita e tudo mais. Só que muitas das vezes eu não entendia como é que ele ia se encaixar nesse cenário. E aí eu consegui entender. Por quê? Porque eu entendi que surdos são seres humanos passivos de erros que podem cometer crimes. Então ali eu não estou tendo que julgar a ação errada de outra pessoa. Eu estou fazendo o meu papel, que é comunicar. Aí que ali girou a chave. Eu falei, opa, eu não preciso me envolver.
entra a neutralidade. Exatamente. Assim como a gente também da área da comunicação, que a gente trabalha com a voz. Exatamente. Você está ali, você pode não apoiar determinados tipos de situação, mas você tem que se manter neutra em respeito a quem está ali, independentemente do que ele é, do que ele foi ou do que ele fez. É a imparcialidade. É a imparcialidade. Vendo esse pontapé inicial na minha profissão, pronto, dali para frente eu consegui me equilibrar. E todas as outras chamativas que fizeram para mim a respeito de assuntos com muito temas sensíveis, estupro de vulnerável, estelionatários, que também tem muito. Tem muito. Em inúmeros outros casos em que envolva surdo, eu hoje já fico mais tranquilo, porque eu já sei onde atuar e como fazer. Já passou por inúmeras situações e isso já te ajudou muito aí na sua experiência, né? Adriana, se tu me permite eu trazer um outro fato... Tranquilo, pode passar. Não é semelhante a esse de estupro de vulnerável que teve, tudo mais, mas foi uma tentativa. Fui chamado lá no Fórum Criminal, já atuando no tribunal, né? Já fiz o meu credenciamento, hoje já atuo desde 2019 para cá, já sou intérprete perito do Tribunal de Justiça, aqui do estado de Roraima. E aí fui chamado pelo juiz. No momento da audiência lá, era uma audiência de instrução, o advogado era pai da vítima. Nossa! A vítima tinha em torno de 6 anos e o acusado era surdo. O que tinha de diferente nessa situação? O surdo, analfabeto, não sabia Libras. Nossa. Segregado pela família. Então, noção de senso comum, ninguém sabe como foi a criação desse ser humano. O pai, sem ter como defender o próprio filho de uma situação em que a própria lei permite que crie uma ambiguidade no cenário todo. O juiz, sem ter muito o que fazer, sem ter muito recurso, pois não tem como tirar informações do réu, eu fiz o que também pude, tanto que no momento em que eu percebi que o surdo era analfabeto, ele não conhecia Libras, eu ainda pedi para a moça, que era a analista jurídica, para ela imprimir um alfabeto manual, o ABC, sim. E aí fui tentando criar uma conversa. Ele conhecia pelo menos as letras? Nada. Nossa, nada. Complicou tudo, né? Então é assim, uma situação muito complicada, porque assim, ali eu me vi com todo o meu conhecimento, com toda a desenvoltura, com toda a técnica que eu tenho. Infelizmente, haverá momentos em que não dá. Realmente não tenho o que fazer numa situação dessa. E aí eu comecei a entender, poxa, não é só eu. Tem o juiz que está num papel muito, muito importante. O advogado que está tentando fazer a defesa de um cliente, que no caso era o próprio filho. E assim, eu me vi num cenário que eu falei, realmente, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o meu bom trabalho. E tem vezes que a gente consegue, tem vezes que a gente não consegue. E que situação difícil, hein? O que foi que aconteceu com essa situação toda? De lá para cá eu não tive mais contato, mais né? contato Você só com tá ali naquele momento, isso. né? A gente não tem o acompanhamento de todo o processo. A gente já é chamado para aquela determinada demanda. Dar continuidade, pode ser que venha um outro intérprete, né? Para poder dar continuidade. Mas é mais ou menos isso. Nossa, que difícil, hein? Complicadíssimo. Que difícil. E são inúmeras as situações, né? Nossa, uma mais inusitada que a outra. E fala para mim, Tiago, quais são as competências, né? Elas são indispensáveis para atuar aí com segurança, ética nesse tipo de tradução. Olha, desculpa. No âmbito da tradução e interpretação, vou deixar bem claro aqui, acho que fica bem lógico deixar isso claro. Tradução está voltado para traduzir papéis. Eu tenho tempo de sobra para poder escolher a palavra correta, a equivalente, eu faço ali uma adaptação do texto original, ou então eu mantenho a fidelidade do texto original, então eu tenho tempo. Da mesma forma acontece com vídeo.
eu assisto o vídeo 1, 2, 3 vezes, monto aquilo que esteja mais coerente com o vídeo e coloco uma fala. Essa é a tradução. Interpretação, simultânea e consecutiva. Simultânea, deu na hora, começou a falar, interpreta. Questão de segundo. Até hoje eu já falei para muitos que se eu passo 1 hora, 2 horas, até 3 horas interpretando, eu não lembro do que eu fiz. Isso é engraçado, eu não consigo lembrar. Engraçado, né? Eu não consigo lembrar. Porque muitas vezes o que a gente fala fica na memória, porque você ouviu. Mas os gestos com a mão, o vento leva. E vai. Se não foi gravado ali num vídeo... Vai. E é Olha que interessante, eu né? Eu não consigo lembrar. Eu já perguntei para outros intérpretes se eles conseguem lembrar do que sinalizarem determinado... A mesma coisa? A mesma coisa acontece. Olha só que interessante, que diferente, né? Diferente. Aí são essas divisões, tradução e interpretação. Tem a consecutiva, que é aquela onde eu tenho um tempo, um timezinho mais ou menos de 5 a 10 segundos, que eu ouço e sinalizo. Eu ouço e sinalizo. Isso é muito comum a gente ver... Você está tão preocupado com o que você vai passar, né? Que você não grava. Não grava. Poucas coisas ficam, não é verdade? Olha que interessante. E é muito comum você ver isso na consecutiva em conferências internacionais. Tipo, o americano chega aqui no Brasil, aí vem com o tradutor dele, ele fala um trechozinho, pausa, e aí vem o tradutor e continua. Aí fica nesse vai e vem, vai e vem. Isso é muito comum nas línguas orais. Nas línguas de sinais, já vi, já presenciei, já participei. Por exemplo, eu participei de um evento lá na Universidade Federal, onde tinha surdos venezuelanos e surdos brasileiros. Como é que fica isso? Eu sabia que tu ia fazer isso. Agora eu fiquei curiosa. Agora eu fiquei... Gente, assim, você tem muita experiência. Compartilha com a gente essa daí, que agora eu fiquei curiosa. Eu fazia a interpretação em Libras, certo? E tinha outro intérprete que traduzia de Libras para LSV, Língua de Sinais Venezuelana. E, em contrapartida, tinha uma outra tradutora bem perto do meu ouvido, traduzindo do inglês para o espanhol para o português. Nossa! E aqui, ó, o tempo todo. Gente, que incrível, né? Incrível. Mas isso é super normal. De um tempo para cá, eu já venho acompanhando alguns eventos, algumas conferências, seminários, em que isso se torna uma coisa normal. O que falta hoje no mercado são profissionais qualificados, com base naquelas perguntas que tu acabou de fazer, né? Com competência, com ética, com profissionalismo, com fluência. Isso daí é legal também. Fluência. Tiago, eu fiz um curso básico, intermediário, até o avançado. Já posso ser intérprete? Entra a ética. O que seria a ética profissional nesse meu ramo, né? É aquele bom senso. Olha, eu não consigo isso, não vou tentar fazer isso, mas eu posso indicar um colega que saiba, posso indicar uma pessoa que já tem mais experiência do que eu, ou eu posso chamá-lo para ele vir junto comigo acompanhar. Isso é ética. O que não é ético é você, eu tenho isso daqui, estou me baseando pelo meu currículo, e com base nisso daqui eu já entro numa situação em que eu não vou conseguir gerar a comunicação. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Nossa, é bem complexo às vezes, né? E que cuidados são necessários ao traduzir aí os temas jurídicos complexos para Libras? Olha, de um tempo para cá, se eu não me engano, o CNJ criou a Resolução 401 ou é 406, se eu não me engano, que fala sobre a linguagem simples no âmbito do jurídico e que está dando certo, porque o juridiquês, que a gente conhece, né? O juridiquês... Que é bem difícil, né? Ele é muito complexo, pois ele envolve latim, grego, espanhol, inglês, outras línguas, tudo dentro do contexto. Agora me surgiu uma pergunta aqui, fora as nossas perguntas. Fica à vontade. Se já que nos termos jurídicos, né, tem toda essa dificuldade, você já consegue trabalhar de forma
um pouco mais comum, né? Até para o entender dos demais. E a questão também na saúde, tem os termos técnicos, né? Não só na saúde. Por incrível, eu vou trazer a saúde... Compartilha com a gente. Tem uma amiga minha, a Ana Paula Oliveira, eu acredito que hoje ela ainda é gestora de uma UBS lá no bairro Buritis, e ela fez recentemente um mestrado voltado para esse campo, que é o atendimento a pessoas surdas dentro de uma UBS, né? Como fazer? E ela sempre falava comigo, Tiago, o maior desafio que eu tenho nos dias de hoje é trazer o profissional da saúde, médico, ou qualquer área afim que a pessoa está indo em busca, né? Um dentista pode ser também, um clínico geral. Como fazer com que a linguagem que ele utiliza seja traduzida para o surdo? Que muitas das vezes, devido ao contexto que nós vivemos hoje, a maioria são surdos venezuelanos. Como fazer isso? Tudo novo. Então, assim, não tem uma regra, não tem uma fórmula de bolo perfeita, pronta, para que nós possamos seguir. As línguas de sinais, por exemplo, a Libras, ela se deu-se início em 1857. Então, de 1857 para cá é pouco tempo para uma língua se consolidar, para que ela possa ser compreendida por uma sociedade no conhecimento geral. Então, é muito pouco tempo. E então, tudo que for gerando, como dúvidas como essa que você trouxe, a gente vai, tirando por camadas, se adaptando, vendo aquilo que pode dar certo, aquilo que às vezes se torna errado, que a gente, errei aqui, corrijo na próxima, e criando métodos e metodologias para poder melhorar. Entendi. Entendeu? São dessa forma que os tradutores e intérpretes de Libras atualmente estão lidando com contextos como esse. Aqui em Roraima temos um contexto fronteiriço riquíssimo em línguas. Não só em línguas de sinais venezuelanas. Temos língua de sinais guianenses. Temos língua de sinais indígenas. Então, assim, é um universo gigantesco. Muito amplo. Em que os profissionais tradutores e intérpretes de Libras estão em constante estudo para melhorar não só a capacidade técnica, mas também ampliar os seus conhecimentos nesse universo multilíngue que a gente vive. E você vai vendo diversas situações que você acaba ali tendo que se especializar, tendo que estudar sobre a respeito de como você vai agir daquela forma ali, porque são muitas situações. Perfeita situações colocação. Diversas. Perfeita. Antigamente o pessoal achava que o intérprete de Libras é o que faz tudo, bombril, né? Faz tudo. Mas não é bem assim. Uma das coisas também que me levou a ir para esse campo do jurídico, de traduções e intérpretes no contexto jurídico, foi isso que eu percebi o seguinte. Dentro do jurídico tem promotor, desembargador, tem o defensor público, tem o advogado, tem o juiz. Então, cada um tem um papel dentro do sistema judiciário. Cada um tem o seu papel. Eu falei, mas peraí, se eles conseguem dividir papéis e funções, por que a gente tem que pegar tudo, interpretar tudo? Não é bem isso. Então, de um tempo para cá, a gente tenta desmistificar essa questão. O intérprete de Libras, ele não é um intérprete generalista. Por exemplo, eu, com certeza, no contexto de saúde, eu não vou me adentrar muito, porque não é na minha área, não é na minha seara. Mas, óbvio, em outros eu vou ter o compartilhamento com outros colegas que vão me dar um apoio. Diga-se de passagem, desde a lei de 2010, a lei 12.319 de 2010, que regulamentou a profissão de tradutor e intérprete de Libras no Brasil, lá fala sobre a questão de competências, fala a questão de formação, também faz uma menção ao decreto 5626 de 2002. Então você vê que tem pouco tempo, 2002, recentemente a 14.704 de 2023 já traz um rol mais claro de como é o perfil deste profissional, o que o mercado precisa. Então, assim, hoje, aconselho para quem quiser, né? Também fica o convite.
quem quiser ser um tradutor e intérprete de Libras, que ele tenha ciência do seguinte: vou atuar numa profissão complexa, difícil, mas nada impossível. Porque tudo que você vê ao seu redor, alguém aprendeu, alguém ensinou. É o que eu penso. Então, assim, todas essas legislações, com todas elas, ainda tem muita coisa que precisa ser refeita, precisa ser alcançada. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje. A categoria dos tradutores e intérpretes de Libras hoje não tem um conselho, porque na lei anterior foi vedado. Mas foi vedado por causa de uma realidade daquele momento. Mas como todas as leis, elas são criadas, se elas não forem criadas na hora do legislador criar essa lei sem pensar no futuro, quem está no futuro acaba recebendo toda aquela carga. Hoje eu vejo... Por isso muitas coisas às vezes são reformuladas, né, também. Hoje eu vejo a necessidade gigantesca. Hoje tem um movimento muito grande de outros tradutores e intérpretes de Libras no Brasil, em busca de tentar criar um conselho de classe para que evitem problemas, como já saiu inúmeros problemas nas redes sociais, de pessoas desqualificadas se dizendo tradutores e intérpretes de Libras, sinalizando nada com nada. E o maior prejudicado, quem é? É o intérprete? Não, é o surdo. Nossa, é difícil, né? É muito difícil. Muito complicado. E quais são aí as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas surdas, né, no acesso à justiça? No acesso à justiça, hoje, acredito eu que ainda está faltando a comunicação. Mas que tipo de comunicação é essa? Eu, Tiago, penso dessa forma. Sou servidor público, certo? Prestei o meu concurso público para assistente administrativo. No hall do edital, em que eu presto serviço para concurso público, tem alguma coisa dizendo que eu tenho que atuar como tradutor e intérprete de Libras? Não. Por que eu sou cobrado dessa forma, sendo servidor público? Aí é um parênteses gigantesco, né? Exato. Mas vem a outra parte. Isso aqui é o servidor público. Vamos para outra parte. O interesse da administração pública. O interesse da administração pública é o quê? Ele precisa entregar o atendimento, a assistência ao cidadão, que no caso é o surdo. Ele precisa ter essa assistência inclusiva. Só que aí eu fico naquele negócio. Eu tenho servidores públicos, mas eles não sabem, então vou fazer um curso de capacitação para eles. Ok, eles vão fazer. Mas vai suprir a demanda? Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, Tiago, qual é... Não se faz isso uma coisa paliativa, isso é uma coisa tão complexa e tão séria, que é como você fala, tem que ter uma formação, tem que ter um preparo. E você, com todo o preparo que você tem, você já vinha com uma bagagem, você já vinha com um conhecimento, e mesmo com todo o teu conhecimento e a tua formação, você ainda se deparou ali com situações super difíceis e inúmeras. E uma pessoa que só teve ali pouco tempo de capacitação, não diminuindo quem faz uma capacitação, curso técnico, jamais. Mas assim, o que eu quero falar é, nesse sentido, nesse caso, isso é muito mais sério. Uma falta de comunicação, você vê que muitas coisas não se resolvem. Uma comunicação mal interpretada, mal assistida ali naquele momento, nossa, imagina o rumo que isso não vai tomar. Eu pensei que tu ia contar um caso que aconteceu. Não, porque assim, eu fico imaginando o desenrolar das situações. Aproveitando o gancho... Para quem vive num mundo atípico. Porque assim, eu sou mãe atípica. Também sou pai atípico. Eu tenho 2 autistas e assim, um é não verbal. E eu tenho que adivinhar tudo que ele sente, o que ele quer e tudo. Ele olha para mim, então eu já sei, mas nem tudo você sabe. Então é um desafio. Você convive com aquilo ali, mesmo você sendo mãe, pai, o teu filho nasceu ali nas tuas mãos, você conhece ele indo e vindo, mas você não sabe tudo. Né? Muita coisa que a gente aprendeu com eles ali no convívio, no dia a dia, você vendo cada tipo de comportamento. Aí a gente fica imaginando quando se trata aí nessa parte de comunicação com Libras. Olha só, que legal. Você tocou em 2 assuntos que eu achei fantástico e vale destacar aqui. O primeiro deles é a questão do uso errado
de comunicações erradas em determinados locais. Sério. Em atendimento jurídico, né? Esse é o primeiro. Mais sério ainda. E o segundo foi a questão do autista não verbal. Se tu me permite, eu vou tentar desmiuçar essas duas coisas. A primeira, tem um caso que eu e um amigo meu, que ele é sócio, o Maico Moleta, junto comigo na minha empresa, Connectius, e a gente se deparou com um caso dentro do judiciário em que vou usar esse termo, que pode, né? Uma pseudo-intérprete, que se dizia intérprete, fez uma interpretação numa delegacia, num suposto caso de tentativa de estupro, alguma coisa assim. Ok. Era um senhor de idade que tinha acolhido uma mulher na casa dele. A mulher era venezuelana. E nisso ele tinha aquele relacionamento de convivência mesmo, né? Só que entre convivência e tudo mais existe quem? Vizinhos. Aí desde que explique que o nariz de porco não é tomada, uma denúncia foi feita no meio dessa história, acusando o senhor, que é um senhor de idade, que é surdo, de ter tentado, abusar da moça com quem ele tinha acolhido na sua casa. Ok. Quais são as medidas? Pega-se o cidadão, leva-se para a delegacia. Chega na delegacia, quem fala? Cri. Nossa. Chama alguém. Fulano de tal conhece fulano, Beltrano, que Beltrano conhece tal. Até encontrar, até trazer. Nossa. Chamou-se, trouxe o fulano, que não é intérprete. Fez a interpretação lá daquele modelo. Nossa. O delegado assinou e o cidadão foi preso. Nossa, Tiago, e me fala aí o decorrer dessa história. Passou o tempo, se eu não me engano, eu acho que foi na delegacia masculina. Aí entraram em contato, na época, com a desembargadora Tânia, lá do Tribunal de Justiça. E ela tomou posse da situação, do caso, e chamou o meu amigo, o Maico, para fazer a interpretação no dia. E aí, como eu falei para ti que a gente tem, às vezes, acesso aos autos, ele foi e questionou. Peraí, mas cadê a intérprete? Porque ele está me falando uma coisa e na descrição dos fatos é outra. Aí ficou naquele... Quem está falando a verdade? Nossa, que situação. Mas... Qual foi o desenrolar? O senhor foi solto, entendeu? Tudo se tratava de um mal-entendido. Realmente foi uma falha na tradução. Meu Deus. Uma falha na tradução. E olha só, como o nível. Isso é sério, olha, né? A consequência. Levou uma pessoa a ficar dias presa. Meu Deus. Inocentemente. Então, assim... Ainda se tratava de uma pessoa de idade, né? Surdo. Ser tradutor e intérprete de Libras nesse contexto aqui não é uma aventura. É algo muito sério. Muito sério. Então fica aí Fica ressalva. A dica, né? Porque assim, uma interpretação mal feita, olha no que é isso... consequência. É uma consequência. Nossa, e que bom que você está compartilhando esse tipo de coisa para que muitas pessoas se atentem a isso, né? Tanto como quem contrata, como quem vai estar ali. Exatamente. É muito importante Coisa séria conhecer demais. Quem são as pessoas contratadas. Conhecimento prévio é sempre importante. A outra situação, como você mencionou, desculpa, é o caso de autistas não verbais. Tem pesquisas recentes voltadas para esse campo que traz Libras como uma ferramenta de comunicação. Por quê? Quando a gente cresce, nasce, né, no nosso desenvolvimento, a gente não sabe falar, mas a gente aponta aquilo que a gente quer. Então, se a gente aponta, a gente usa gestos. Mas Libras não é gestos, é uma comunicação, é uma língua. E se de repente a gente utilizar Libras como uma comunicação entre pais e filhos? Pois, para o filho, se torna uma terapia ocupacional.
estimula o cérebro, atenção, percepção. E a comunicação. Comunicação. Então, assim, eu não posso trazer aqui dados mais concretos porque ainda existem pesquisas em andamento. Se hoje os próprios atendimentos os comuns que a gente necessita ali no dia a dia, a gente já não encontra, né? Uhum. E quando tem os que a rede pública oferta, a fila é imensa. Imensa. Então, assim, aqueles pais que não têm uma condição financeira melhorada, que pode estar levando seu filho para um estímulo, essa criança, esse jovem vai ficar sem atendimento e não vai desenvolver. Se enquanto, às vezes, aquele que está ali fazendo o atendimento, ele evolui. Muito pouco, mas evolui. E o pior é o que não tem nada, porque a gente, como pais atípicos, que depende do SUS, que depende do atendimento público, porque você sabe, né? Aqui no nosso estado, pelo menos uma consulta ao psiquiatra está na faixa aí de uns R$800 a R$900. Isso fora da casinha, porque assim, quem tem um ganho a menos, isso aí é quase um rancho do mês inteiro. Então, assim, fora de cogitação. Então, quantas e inúmeras famílias passam por dificuldades? E o filho fica desassistido. Não tem como. E as outras terapias que necessita, psicólogo, terapia ocupacional, que é outro profissional também que está aí bem escasso. Tem pouquíssimos no nosso estado, e não é só no estado de Roraima em si. Eu já ouvi falar por convidados que vêm aqui, que é em termo de Brasil. Hoje a gente já fica mais um pouco aliviado, porque estão se formando turmas aí de terapeutas ocupacionais devido à inúmera necessidade que tem de atendimento a essas pessoas que necessitam, né? Eu, sendo pai atípico, eu entendo, de verdade, eu entendo que as famílias mais carentes, elas realmente são muito afetadas pela falta de profissionais. Eu até tentei fazer uma nova graduação em fonoaudiologia, mas devido a corre-corre, trabalho, agendas e tudo mais... E você tem suas necessidades pessoais, né? A família da gente isso, eu tinha decidido grande. No sentido de eu ser o fono da minha própria filha, né? No caso, mas ainda é um sonho em construção, ainda não é finalizado, mas é um sonho em construção. Pode ser que eu volte, retorne para a faculdade para voltar e finalizar. No entanto, eu observei uma coisa, um cenário, né, que o estado de Roraima, não só o estado de Roraima, mas o Brasil num todo, assim como eu falei, que são legislações muito novas, que tudo é novo, e tudo que é novo, tanto o órgão público, ele tenta, mas a questão é o fator tempo, que às vezes atrapalha. Por exemplo, tem gente que vai se formar, que a gente está em 2025, 2027 vai ter a primeira turma se formando de fonoaudiólogos aqui no estado de Roraima. Perfeito, ok. Só que vão ser profissionais com pouca experiência. Então, assim, é o que temos no momento. O começo é sempre bem mais difícil para todo mundo, né? No entanto... Todas as áreas. Eu acho que a gente tem que ir se adaptando. A gente vai se adaptando. Acredito que o serviço de fonoaudiologia, de psiquiatria, de neuropsicólogos, de neuros mesmo, entre outras equipes multifuncionais que atuam no atendimento da criança autistas, deveriam ser repensado. Por quê? Mesmo eu sendo um pai atípico, eu dei uma lida na lei Marcos Mion e, assim, eu não vi ela alcançando realmente o público que mais precisa. É aí que está a coisa, porque você, quando chega no 2 de outubro, né? 2 de outubro não, perdão, 2 de abril, é tudo azul, é tudo lindo, a mídia fala muito. Quando a gente que está do lado de cá, que sim, todo dia, que vivencia e que presencia outras famílias em situações de vulnerabilidade, de baixa renda, a gente vê que é totalmente diferente, né? É diferente de uma família que tem um recurso financeiro maior e que pode levar seus filhos para acompanhamentos específicos da área daquilo que ele está necessitando. Não é a realidade de um pobre, digamos assim. Não é a realidade. Não, eu me deparei com um determinado evento que ocorreu aqui na cidade,
falando sobre o autista e tudo mais. E eu conversando com minha esposa, eu falei, eu não vou porque o ingresso, tava cobrando esse ingresso. O ingresso estava muito caro. Aí eu falei assim, mas por que eu vou ter que estar nesse local se quem realmente precisa de informação não vai estar lá? Se os órgãos públicos, os organizadores, tivessem pensado da seguinte forma, olha, não vou fretar uns 4 ônibus, vai estar em determinados locais de pontos estratégicos dentro da cidade para agarear esses familiares de baixa renda e eu vou levar lá para o local onde está tendo evento. Lá eles vão adquirir conhecimento, lá eles vão adquirir o que fazer, como fazer e por onde agir. Aí beleza, poxa, show de bola. Ia ser muito bom para todos, que todos iam estar ganhando. Exatamente. Mas não, era simplesmente um evento para promover o conhecimento de uma pessoa de um outro estado, que ele vinha aqui jogar conhecimento muitas das vezes ao vento, para as pessoas que realmente não precisam. Aí assim eu fiquei, poxa, não, realmente, se for pensado nesse formato de atender quem realmente precisa, com certeza eles hoje, essas pessoas mais carentes, elas teriam um norte. Com certeza, porque você imagina, o Tiago, por exemplo, é difícil para a gente que trabalha, que está ali o dia a dia batalhando para dar conta da família, aquelas pessoas que estão assim, com muita vulnerabilidade, que já têm dificuldade até para garantir o alimento do dia, né? E aí tem uma criança especial, como se já não bastasse as dificuldades do dia a dia, né? Pessoas que passam fome, pessoas que não têm moradia, pessoas que não têm uma veste decente para se vestir. E o que dirá um atendimento para um filho especial? Já não basta tá ali com tanta necessidade ali gritando naquela família e ainda tem os problemas da criança que necessita ali de um atendimento diferenciado e que essa criança não tem. Eu olho muito por esse lado. Eu fico muito indignada quando eu vejo certas situações, mas a gente tem que se manter neutra, né, também, Exatamente. em determinados casos. Mas assim, abrindo o coração, já que a gente está no espaço para falar sobre isso. Uhum. Então a gente tem que ser muito pé no chão. A gente não pode romantizar. Muitos ainda hoje romantizam e falam de coisas que não acontecem. E a gente está vendo, poxa. Ó, né? Eu, assim, como eu estou atuando, né, hoje em 2 searas, que é na luta da pessoa com deficiência. No caso da minha filha, que é autista. Quantos anos tem sua filha? A minha filha tem 10 anos. Ai, uma princesa. Uma linda. Aí, também sou um ativista, né, da comunidade surda. Quando a gente fala sobre comunidade surda, o que é comunidade surda? São, além dos surdos, professores, intérpretes de Libras, familiares, amigos. Isso tudo é uma comunidade. É onde o ponto principal é o quê? É a comunicação em Libras. Mas essa comunidade, muitas das vezes, ou ela é esquecida, ou ela é ignorada, ou ninguém faz muita coisa por eles. E quando faz, muitas das vezes acabam fazendo de forma errada. Porque querem... Existe aquele negócio. Isso quem falava para mim era meu avô. Ele falava, tem o jeito certo, o qualquer jeito e o do jeito errado. Tem 3 opções. Muitas das vezes o pessoal quer ir de qualquer jeito e acaba fazendo errado. Então, assim, acredito que qualquer ação, de verdade, qualquer ação, que seja em prol de um bom atendimento para a comunidade surda, procure profissionais da área. Procure os intérpretes de Libras. Não é dizer que outras pessoas não vão conseguir resolver. Não, mas são determinadas áreas, que é o começo da nossa conversa aqui. O porquê de uma pessoa que é perita naquela área. Eu não vou me meter na área de um obstetra, mesmo sabendo que tem uma parteira, mas cada um tem o seu tipo de conhecimento e cada um vai atuar da melhor forma possível, nas suas searas. Então, eu não posso, sendo um colaborador em uma empresa privada ou um servidor público em um órgão público, me dar o luxo de tentar ser um tradutor e intérprete de Libras, porque em algum momento
essa tradução vai ser falha, essa tradução vai ter lacunas. E o que mais chateia o surdo são a falha na comunicação. Nossa, é forte. É como também um profissional da saúde, não comparando muito, ele está lidando com a vida, né? São situações diferentes, mas que não pode ter muita margem de erro. Não, é verdade. Né? Com certeza. Questão da comunicação e também um erro voltado assim, uma comparação. Não é a mesma coisa, mas é uma comparação que não pode haver erros. São profissões totalmente diferentes, uma trabalha com a saúde, outra com a comunicação, mas são profissões que não pode ter erro, né? Voltado, né, fato histórico. Tem o caso de Nuremberg, no período final da Segunda Guerra Mundial, foi chamado vários tradutores, intérpretes de línguas orais, para fazer a tradução de inúmeros casos de crimes de guerra, entendeu? Pós-guerra ali. E isso daí ficou muito famoso, porque muitos dos juízes e muitos dos réus que foram acusados ficou naquela dúvida, será que o tradutor interpretou aquilo mesmo ou ele levou para o pessoal e acabou condenando alguém? Nossa, que coisa séria isso, então né? É um fato que em toda a academia eles comentam muito sobre isso, é o fato do julgamento de Nuremberg. Nossa, essa eu não conhecia e o quanto é sério hoje. A gente, através dessa nossa conversa hoje, a gente tem essa noção do quanto a sua profissão se faz necessária e é muito séria. Uhum. Tanto que o fazer necessário fez com que eu criasse a minha empresa. Eu vendo que no decorrer do tempo, uma coisa, mais outro fato a ser mencionado, é que a minha profissão ela não existe. Como assim, Tiago? Realmente, perante lei, ela é reconhecida. Ok, mas não existe o cargo. O cargo foi extinto em 2019. Nossa, mas por que se faz tão necessária? Porque na época, o termo que estava escrito no rol, né, no rol federal, era tradutor de linguagem de sinais. Tradutor de linguagem de sinais. E há pouco tempo, os autores, pesquisadores e tudo mais, linguistas, decidiram que o termo mais correto é falar língua. Por isso que é Língua Brasileira de Sinais, Libras, né? Libras. E não é linguagem. E aí isso repercutiu na profissão. Eu não posso ter um tradutor de linguagem de sinais, porque não é linguagem, é língua. Então tira-se para trazer o novo. Só que não trouxeram o novo, só tiraram. Por isso que a profissão ainda não existe. Falta só o aval do Senado Federal, com a Câmara. Todo o processo burocrático de criação de um cargo. Ok. Feito isso, aí sim possibilitaria a criação de concursos públicos, um piso salarial condizente com a profissão, outras formas mais seguras perante lei, quando a profissão tivesse válida. Nossa, isso tem que validar, porque assim traria mais pessoas para essa área, né? As pessoas iriam se interessar porque, poxa, viraria uma profissão de fato, né? E aí cobriria um pouco essa demanda que cada dia tem mais. Muita demanda mesmo, em todos os sentidos, em todas as áreas, se faz muito necessário. E agora, conversando com você, a gente vê a importância, a amplitude que o seu trabalho tem. Eu fico feliz por poder compartilhar aqui com vocês, né? Eu fico feliz em conhecer e passar isso para quem está nos acompanhando. Olha como é importante as nossas conversas esclarecedoras, né? Os nossos convidados que nos enriquecem de informação. Sim. Isso é muito bom. Vale mencionar também que a minha atuação dentro da Defensoria Pública, ela já ajudou alguns surdos, e eu fiz recentemente uma tradução com um surdo a respeito de associações, validade de associações e tudo mais. E ainda, como eu falei, né, a gente não dá continuidade no processo. O processo ainda está em andamento, mas provavelmente, se der tudo certo, né, vai ter uma nova reunião
para esclarecimentos do que foi feito. E a defensora pública, né, ela ficou muito feliz, porque ela, em toda a profissão dela, foi a primeira vez que ela viu alguém, né, um tradutor e intérprete de Libras, presente, fazendo a intermediação da comunicação. Acredito que fizeram uma reportagem, foi publicado. Sim, o quanto se faz necessário. E isso é gratificante para mim, porque Nós somos defensorias, temos que trabalhar em direito em prol de todos. É verdade, né? É verdade. A defensoria é muito isso, é essa amplitude, é essa mãe que abraça a todos. É muito bonito. Quando eu faço parte dessa equipe, assim, eu me orgulho muito do que a gente recebe os conhecimentos aqui, de receber nossos convidados na mesa de conversa, o quanto a gente se enriquece de informação e passa para quem acompanha. É muito bacana tudo isso. E saber os trabalhos que a Defensoria faz. E é de coração. E é, assim, acolhedora em todos os sentidos. E, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Legal. Então, aproveitando. Claro, aproveitando. Eu gostaria que você fizesse o convite em nome da Defensoria. Tá certo. Aproveitando aqui os profissionais, tradutores e intérpretes de Libras, que o credenciamento da Defensoria Pública para tradutores e intérpretes de Libras está aberto e que façam suas inscrições, tragam suas formações, tudinho, que vai ter uma equipe que vai avaliar, vai analisar, pois o trabalho, né, da defesa do direito da pessoa surda é essencial, é fundamental. E com certeza, eu sou só um, mas com a ajuda de vários, com uma equipe grande, a gente pode solucionar esse problema da falha da comunicação, da acessibilidade comunicacional. Perfeito. E se faz muito necessário, viu? E como? Convite feito, só acessa lá e vê se você se encaixa nos perfis. E venha que vem com tudo, né? Que a necessidade é grande. Sim. Então, eu queria saber também se há cursos de treinamentos voltados, né, para especialização em Libras forense. Sim, há cursos, são parte, né? A grande parte deles são feitos por instituições particulares, né? Eu, no momento, até o presente momento, eu não encontrei nenhuma a nível de formação, faculdade pública, Instituto Federal, ainda não encontrei, né? Ainda não encontrei aqui no Brasil. Mas a maioria dos cursos que eu venho encontrando são feitos de forma particular. É uma formação, assim como uma pós-graduação, tem um período ali de 400 e poucas horas e tem sim as suas experiências, no finalzinho uma criação de algum artigo científico, alguma publicação, né? Dependendo do nicho que a pessoa vai seguir. Recentemente eu fiz um não voltado para forense, né? Forense. Eu fiz um para tradução em contexto multilingüe, que a Universidade Estadual estava promovendo em parceria com a UFAP, eu acho que é a Universidade Federal do Pará. E nele abordamos vários assuntos inerentes ao contexto jurídico e ao contexto comunitário. É bom destacar o que é contexto jurídico e o que é contexto comunitário. Por favor, nos explique. Contexto jurídico é onde rola todos os processos, onde são analisados, onde entram os recursos, os habeas corpus, habeas datas, os mandados de injunção, mandado de segurança, toda essa documentação é feito no contexto jurídico. Contexto comunitário, delegacias, defensorias públicas, atendimentos. O que envolve atendimento público é atendimento comunitário. Recentemente, se eu não me engano, eu acho que a professora Nordin, ela publicou um artigo científico voltado para essa área, né, esse nicho que está sendo trazido de fora, o que acontece de fora a gente está trazendo aqui para o Brasil, num campo das línguas orais e adaptando para as línguas de sinais, que é o contexto migratório comunitário. Porque a gente percebeu, eu digo a gente porque eu também participei desse processo, claro. Nós percebemos que, oriundos, né, da grande migração de 2016, muitos surdos venezuelanos vieram para cá. E os profissionais, tradutores e intérpretes do Estado, eles são capacitados para lidar com Libras e não com LSV. E que esses profissionais, muitas das vezes, eles acabam tendo contato com surdos venezuelanos.
E aí é uma confusão gigantesca de sinais. Vou fazer alguns sinais aqui para você compreender a diferença. Eu vou dar o sinal de idade. Você pode ir falando. Sinal de idade, certo? Na língua de sinais brasileira, sinal de idade. Lá na Venezuela, é esse aqui, ó. Idade. Totalmente diferente. Já mudou. E detalhe, esse sinal aqui é menstruação aqui no Brasil. Nossa, que diferente. Que coisa que pode rolar uma bagunça danada. Exatamente. Gente, isso é muito sério. Aí você vê que 3 sinais, contextos diferentes, totalmente, significados diferentes, e achar que tudo que a gente aprende na academia sobre Libras já vai ser o importante para poder utilizar com outras línguas. Ignorância. Nossa. Não tem como. Aí viu-se a necessidade realmente de tentar fazer uma formação continuada desses profissionais. Alguns fizeram, alguns concluíram. A gente entende que a questão tempo também é importante, porque essa formação, por mais que ela seja uma formação continuada, ela ainda não consegue suprir tudo aquilo que o cidadão está precisando. Ela é meio paliativo, mas que é o único dos caminhos que a gente está seguindo. E, com certeza, a gente vai se adaptando, vai se adaptando, se adaptando. Hoje, no contexto Roraima, ele está trilingüe. Hoje, ele é um contexto trilingüe. Poucos intérpretes de Libras atuam nesse contexto, eu sou um deles. Hoje, eu já estou tentando puxar mais ali para a LSV. Trabalho com Libras, mas estou estudando, né? Caminhando um pouquinho para a LSV. Acredito que precisa muito que tem uma questão geopolítica. A Venezuela vem passando por uma situação política muito grave e que eu fico imaginando no mundo paralelo. Se não tivesse a Venezuela passando pelo que ela está passando, hoje a gente teria um contato melhor com os outros profissionais, tradutores e intérpretes lá da Venezuela. A gente não tem contato por questões geopolíticas. É muito difícil, é muito complexo. Não tem como criar uma equipe de tradutores e intérpretes daqui e tentar ir lá na Venezuela sem que haja danos, entendeu? Sem que haja algo que vai prejudicar. Estou dizendo a questão de logística mesmo. E a gente sabe o quanto está perigoso. É muito perigoso. Então, assim, é uma aventura. É um momento de crise para eles. E, assim, não é bom se arriscar, principalmente quem é do Brasil. E lá a gente sabe como é que está a situação. Não está nada fácil para eles. Esperamos que isso crítico. Já se resolva o mais rápido possível. Para que sim, aí tendo a possibilidade de um contato, né, uma troca de informações de ambas as profissões, a gente possa reduzir essa falha que ainda acontece aqui no nosso estado, que é a falha na acessibilidade comunicacional para os sujeitos venezuelanos. Exato. E também para os sujeitos brasileiros. Claro. Tiago, você tinha compartilhado com a gente aí algumas situações que você já passou, que você já enfrentou, mas assim, há algum caso marcante que você possa compartilhar onde a atuação foi aí decisiva? Olha, agora você... Deixa eu ver, são vários, né? São muitos, né? Alguma que você lembra, assim? Olha, o que me faz marcar que você mesmo, realmente ali era o mediador da situação, embora tivesse ali advogado, promotor, juiz, mas você foi imprescindível por conta da comunicação e que foi aí decisivo mesmo, de bater o martelo e você estava lá. Você foi quem deu a última palavra, com as mãos. Literalmente, né? Literalmente, né? Deixa eu lembrar de algum aqui que venha a realmente acrescentar para quem está acompanhando. Olha, o mais louvável que eu vi, que eu participei, deixa eu ver, cara, são muitas. Nossa, você já fez muito, né? São muitas. Muita experiência aí adquirida. Meu Deus. Mas se não vi alguma na memória, porque são muitos, a gente passa para outras questões. Não, lembro sim.
Um fato que eu participei foi recentemente, o caso que eu mencionei, em que o surdo, ele estava tentando o atendimento na Defensoria Pública, só que não estava conseguindo. Acredito eu que devido à tramitação do edital, que eu ainda estava em processo de análise, né, para ser credenciado, e ele estava tentando o atendimento. Então, inúmeras vezes ele ia lá e não tinha intérprete. E aí, passou-se o tempo, ele tentou novamente, aí dessa vez eu fui. Quando eu fui, eu fiz a mediação toda da conversa, tudinho, e tanto a desembargadora, a equipe dela, a desembargadora não, desculpa, a defensora, ela ficou muito feliz mesmo, de verdade, ela ficou muito feliz. E o surdo, a todo momento eu ficava perguntando, ficou alguma dúvida? Ficou esclarecido? E ele, não, tá tudo certo, tá tudo, não, perfeito, tá tudo certinho. Sabia que eu ia lembrar de uma. Anterior a essa, teve um caso de um surdo venezuelano em que se tratava de guarda. Lembrei, de guarda. A outra defensora pública, ela chamou tudinho, fez a interpretação. E ele, sendo surdo venezuelano, eu perguntei dele, tu sabe Libras? Ele, não, sei alguma coisa de Libras, tá? Dá pra gente se comunicar. Perfeito. Então eu vou me comunicar em Libras. Qualquer coisa você se pergunta, tudinho direitinho. E nisso, eu me vi conduzindo praticamente todo o cenário. Todo o cenário. E tanto que a defensora, ela falou, nesse caso aqui eu fico tranquila, só acompanhei. Ela falou desse jeito, só acompanhei. Olha só, que interessante. Eu percebi que o filho dele, eram 2 filhos, os filhos deles, eles estavam querendo deixar com os avós, lá em Santa Catarina. Só que lá, para deixar em Santa Catarina, precisaria ter a guarda, tudinho, passando para os avós, aquela coisa toda. E ele ainda não tinha feito esse processo, porque ele é venezuelano e não sabia como fazer esse processo, né? E aí eu expliquei tudinho direitinho, tal, e ele ficou muito feliz, ele chorou. Nossa, porque gente. ele conseguiu deixar os filhos dele lá com os avós para serem criados lá em Santa Catarina. Oh, gente, resolveu a situação de uma família, né? Não dá aquele calorzinho no coração. Nossa, através do meu trabalho. Nossa, olha aí, eu consegui salvar. Consegui. Aí nesse dia eu fiquei muito feliz mesmo, porque realmente você via que ele queria muito. Nossa. Na situação que ele estava. Não que ele demonstrasse ser um pai que não queria dar assistência para os filhos. Não, jamais. Ele sempre falou, não, estou aqui, eu quero ajudar e tudo mais, só que eu quero que meus filhos tenham outras oportunidades. Se eles estão lá e eles estão numa condição melhor do que a que eu estou aqui, eu prefiro deixar eles lá. Tá certo. Entendeu? Com certeza. A pessoa que tem uma consciência boa, não é aquela questão do abandono. A gente sabe diferenciar, né? Isso. Quando é a questão daquele pai relapso que não quer ter responsabilidade com seus filhos e quando ele realmente quer o melhor para os filhos. Dá para diferenciar, né? Mesmo na linguagem de sinais, mesmo aí na sua... Foi fantástico. Esse daí, agora que eu lembrei, marcou mesmo. Foi fantástico. Muito bacana. E você sente reconhecimento por parte dos operadores do direito, como juiz, os promotores, os defensores? Essa é outra parte que eu acho legal também. Eu fico muito feliz, porque todo o meu trabalho, eu digo lá aqui pela Defensoria Pública também, nos dias, né, que é o dia do tradutor e intérprete de Libras, eles lembram da minha imagem e falam, Thiago, vamos botar lá a tua imagem, manda uma foto tua, a gente vai te dar os parabéns e tudo mais. Eu fico muito feliz por isso, porque, assim, eu que nasci aqui em Boa Vista, sou neto de um sapateiro, e chegar aonde eu cheguei e ter esse reconhecimento por pessoas assim que eu falava, nossa, eu nunca vou estar ali. Eu já passei por inúmeras situações em que eu ficava fazendo uma análise da minha vida, da minha caminhada. Eu já interpretei do lado de um governador, aonde um morador do bairro Asa Branca ia estar do lado de um governador. Já interpretei um presidente.
Nossa! Já interpretei um ministro da segurança. Fez muito trabalhos importantes, né, Tiago? Assim, eu já interpretei ministros que eu via na televisão falando assuntos complexos e tudo mais. E eu do lado desse ministro, o desembargador Leonardo Cupelo, ele, nossa, eu admiro muito ele. Demais, por demais. Não só pelo seu conhecimento, mas pela elegância que ele traz em todas as sessões. Eu acho muito bonito quando ele começa a sessão, ele faz menção de todos os que estão presentes. Todos os que estão presentes. Dando e ele importância dando a importância à função de cada um. E aí, quando chega... Eu sei que a gente é o último, não tem problema. Mas assim, é tão educado, né, ser lembrado. É tão lindo ver ele falando. E detalhe, ele fala olhando no teu olho, dizendo assim, olha, a gente agradece pelo trabalho do Maico Moleta, do Tiago Viana, que são intérpretes de livros aqui. E assim, nossa, isso para mim é gratificante. É muito gratificante. É um reconhecimento, é uma atenção muito educada, né? Uhum. De uma elegância, eu acho isso muito bonito. Esses são valores de berço, né? Com certeza. São valores de berço. São valores de berço. E como é que é a relação, né, com as pessoas surdas atendidas? Há uma troca que vai além do profissional ou não? Fica só ali? Bem, ultimamente... Que acaba que sendo um pouco intimidade, você está ali na situação, né, Tiago? Não tem como não se envolver. Não tem como não se envolver. Você é pai, você é esposo, você é família. Não tem como se envolver. Mas eu tento deixar bem claro para uns amigos surdos. Muitas das vezes, eles vêm comigo pedir tirar alguma dúvida em relação a processos, aonde encaminhar, né? Aonde dar entrada num processo. Você é o canal de comunicação, né? Aí eu acabo explicando para eles direitinho. Mas sempre falo, vão e vocês criem demandas. Porque o órgão público, ele tem a responsabilidade dele de proporcionar acessibilidade para vocês. Está na lei. Ele só não vai fazer se vocês não indicar a demanda. Então vão. Mas eu não vou ser atendido. Vai. Você vai ser atendido sim. Inúmeras vezes eu já até indiquei e falei o seguinte, olha, faz o seguinte, grava um vídeo, salva no pendrive e dá para a pessoa. Que esse vídeo aqui vai chegar, se não chegar na minha mão, mas vai passar. De alguma forma vai chegar comigo. Mas vá lá e faça. Se as pessoas não conseguem lhe entender, faça ser entendido de alguma forma. Vale destacar uma coisa, importantíssima. Isso fica um alerta tanto para a comunidade surda, como também para os órgãos públicos. Tem não vou dizer que é um mau costume, é uma necessidade que aconteceu dentro da comunidade surda, que acostumou o serviço público. O surdo levar o intérprete a tiracolo. Muitas das vezes esse intérprete não é capacitado. Por que eu digo isso? Mas tu fala intérprete. Porque ele está interpretando. Ele está atuando, mas ele não é capacitado. Exemplo. Filhos de pessoas surdas. Atendimento na ginecologista. O ginecologista não chama o tradutor intérprete de Libras. Ele chama, muitas das vezes, até criança. Por quê? Porque, não, ele sabe se comunicar. Grande falha. Outra. A administração pública vê o surdo chegando com seu pseudo-intérprete. Não vou acionar, não preciso. Ele já vai resolver o problema. E muitas das vezes não acontece isso. Acontece... Eu digo por inúmeros casos que já passei, até a minha mãe também, que é professora e tradutora intérprete de Libras, em que a pessoa era parente de um acusado dentro de uma delegacia e em todo o tempo ela queria estar sabendo o que ia acontecer com ele. Tipo como vingança, sendo intérprete,
tentando ser intérprete, tentando traduzir, tentando fazer alguma coisa ali. Então, assim, quando envolve coisas familiares, é bom não ser um tradutor intérprete da família, porque se envolve muito com o tema, com a situação, aí entra a imparcialidade, o profissionalismo. Exatamente, com certeza. Entendeu? É importante deixar isso bem claro. E sim, claro, o que a administração pública hoje pode estar fazendo? Ela pode estar pedindo consultoria através de empresas especializadas, pode pedir indicações da Universidade Federal também, ou da Universidade Estadual, que são os órgãos, o Instituto Federal também, são órgãos que atuam na formação desses profissionais para o mercado de trabalho. Então, hoje em dia, eu acredito que falta um pouquinho, só esse detalhezinho, né? Esse ajuste fino, porque muito já se foi feito. Hoje, eu estar conversando contigo aqui é consequência de muitas ações anteriores. Eu já conversei por demais com o Dr. Oleno a respeito da acessibilidade comunicacional. Ele, inúmeras vezes, também já conversou comigo falando: Tiago, me desculpa, eu sinto que eu falhei nessa área aqui, mas a gente está tentando organizar e tudo mais. Eu falei: perfeito, o importante é tentar se organizar. O que não pode acontecer é a inércia, de achar que não é na minha vez, não é na minha seara, não é na minha responsabilidade. Mas pelo menos tenta. E vamos tentando até conseguir o objetivo final. Exatamente. Eu já vi ele tocando nesse assunto, em questão de libras, de intérpretes, que é necessário, que se faz necessário. Eu já ouvi até uma questão que ele estava divulgando livros nos seus stories da Defensoria. E ele sentiu, ele falou da necessidade de que, poxa, o que adianta? Ele falou assim com muito dó. O que adianta eu estar fazendo toda essa divulgação dos livros se tem pessoas que não estão ouvindo, não estão entendendo o que eu estou falando também? Pensou muito nessas questões. E assim, eu admirei muito. Nossa, eles pensam em tudo. E isso é muito bacana. Então, quais avanços recentes você destacaria na inclusão da comunidade surda no sistema de justiça? Dentro do Tribunal de Justiça, vou pegar ele como exemplo, dentro do Tribunal de Justiça, fora a questão do credenciamento de profissionais qualificados na área, que são os intérpretes forenses, o tribunal ele vem atuando com ações afirmativas, tais como a linguagem simples, reduzir, né, o juridiquês para uma linguagem mais simples para o povo poder entender. Tem a questão também do... Visual Law. A linguagem através de Visual Law, uma coisa mais simples e prática para que as pessoas possam compreender o acesso a determinados locais do tribunal, aonde como quem ir, com quem falar, quais os canais a atender. Então, a comunicação Visual Law é importante, fundamental. O uso de intérprete de Libras nas comunicações, seja na rede social, seja nas lives, seja nas sessões, nas reuniões, em inúmeros eventos próprios do tribunal, eles se preocupam com a participação do intérprete. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer de inovação. Temos, vou deixar abre aspas, tá? Temos o uso de avatar nos sites. Ok, tudo bem. É uma coisa que é polêmica entre os intérpretes de Libras, pois os avatares, por ser uma tradução automática, eles acabam errando no sentido do uso de linguagem humana. Eles acabam errando porque é uma máquina. Ele vai traduzir ao pé da letra. Tipo, por exemplo, se fosse sinalizar João bateu as botas, ele vai sinalizar João bateu as botas. Mas nós que somos humanos entendemos que João faleceu. Exatamente. Outra comparação que eu vou fazer é a questão do nossos filhos autistas têm aquele entendimento X. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Então, eles não entendem a forma, as nossas colocações, que a gente usa um pouco de ironia e usa termos diferentes. As figuras de linguagem. Nossa, que
Que coisa importante você trouxe agora, viu? É muito importante estar enfatizando tudo isso. Pois é, e tem essas ações. É uma ação afirmativa? É uma ação que é o que está tendo disponível no momento, o uso de avatar dentro dos sites. Sim. Não é 100%. Mas não é 100%. E muitas das vezes o surdo ele acaba se prejudicando ou não até nem conseguindo realizar o seu atendimento por conta da falha que os avatares estão trazendo no site. Nossa, que coisa séria você falou agora, e já fica aí um alerta. Já fico alerta. Já fico alerta. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para a gente estar finalizando o nosso bate-papo? Eu amei conversar, fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia, assim como quem está nos acompanhando também. Quanto é importante a sua profissão. Olha. O quanto é importante. E o quanto foi bom ter um pouco do teu relato aqui com a gente. Novamente eu digo, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional, da minha experiência de vida, né, nesse momento. E o conselho que eu dou para quem quer ser intérprete de Libras faça uma faculdade. Hoje nós temos a grande oportunidade. Eu falo isso para todos aqueles a quem eu tenho a oportunidade de falar. O estado de Roraima, a Universidade Federal de Roraima, é uma das 6 universidades federais que tem um curso de bacharelado em Letra Libras. É focado na formação de tradutores e intérpretes de Libras. As outras federações são focadas em formação para professores de Libras. Então, entre um rol gigantesco de universidade federal, uma universidade federal pública, ela disponibiliza esse curso, que é um curso de graduação. Então, assim, quer seguir para essa profissão? É uma profissão fantástica. Ela é desafiadora, assim como qualquer outra profissão. Ela tem as suas inerências? Tem seus problemas? Tem, mas também tem o seu glamour. Eu acabei de dizer que eu não fui elogiado por um desembargador, que hoje é o presidente do Tribunal de Justiça. Exatamente, porque ele reconheceu o teu papel. Fora que eu não disse que a minha atuação já virou um modelo para os tribunais lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Gente, que maravilha! Então, e a gente fica muito feliz que você é um roraimense e nos representa muito bem, e que venham mais pessoas assim, capacitados com essa experiência maravilhosa que você tem. Eu que agradeço, gente, é verdade. Muito obrigada por ter vindo, um ótimo trabalho, parabéns pelo seu trabalho, que muitos se inspirem em você. Amém. E eu também quero convidar você que está aí nos acompanhando, espero que tenha gostado da nossa conversa, e já compartilha. Você nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. E lembrando que o credenciamento aberto da Defensoria Pública de Roraima, né, para intérpretes e tradutores de Libras, você vai lá acessar o seguinte: credenciamento Libras, tudo junto, minúsculo, @rr.def.br. Dá uma olhadinha lá, tá? E vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas, agradecendo ao Tiago, que nos representa muito bem, Tiago Viana, tradutor e intérprete de Libras forense. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Eu sou a Adriana Carla. Até mais.